algumas vezes. Eu quero compartilhar com os irmãos um milagre que aconteceu na vida da minha mãe. Ela ganhou na Clínica das Dores para fazer um tratamento que é mais de R$ 4.000. Ela foi sorteada para a honra e glória do Senhor. Louvo a Deus pelas orações que eu pedi às minhas irmãs e Deus ouviu o nosso clamor. Minha mãe sentia muitas dores, estava sofrendo muito e eu queria compartilhar isso com os irmãos que vale a pena orar. Vale a pena esperar o tempo de Deus para Ele fazer e agir em nossas vidas. Amém? Todos abriram. Ezequiel 47, que diz assim a palavra do Senhor. O meu título está Um Riacho no Tempo. Depois disso, me fez voltar à porta da casa, e eis que me saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Ele mediu 1.000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos arteiros. E mediu mais 1.000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1.000 e me fez passar pelas águas que me davam pela cintura. E mediu mais 1.000 e já era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se desviam, que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E disse-lhe: visto isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do ribeiro. E tendo eu voltado, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, e um é de outro lado, tanto lado quanto outro, né? Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, onde entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornam-se saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes ribeiros, viverá. E haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Será também os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engedi até Engiaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos, os seus pântanos, não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para o sal. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Amém. Pode se sentar. Quando Deus me deu essa palavra, incrivelmente eu estava lavando o banheiro da minha casa. E eu lavando o banheiro e o Senhor falava comigo, né? Que muitas das vezes nós não mergulhamos na presença do Senhor como é devido. Devido aos afazeres, às distrações, à falta de tempo, à correria. E Deus falava assim para mim: larga tudo que você está fazendo e vai ler Ezequiel 47. E eu parei, fui lá, peguei a Bíblia, sentei, li, e eu falei: Senhor, fala comigo, né? Aqui, Ezequiel 47 é uma palavra, é um texto bem conhecido, né? Todo mundo conhece que fala a respeito de você descer as águas, né?
e se colocar na dependência de Deus. E o texto de Ezequiel 47, ele nos relata uma visão do sacerdote, né? Ele teve a respeito da restauração do templo. Ezequiel era sacerdote exilado em Babilônia, né? E Deus falava assim: muitos dos meus ainda estão exilados, muitos dos meus ainda não são libertos. E eu falei: Senhor, me dê direcionamento. E Deus falava assim: você vai pregar essa palavra. Comece a estudar aqui, você vai pregar essa palavra. E quando eu fui estudar, né, a visão mostra que, mesmo em situação espiritualmente morta que o povo estava vivendo na Babilônia, as torrentes de Deus nos traz nova vida. Então ali ele estava mostrando para Ezequiel que, independente da circunstância que eles estavam vivendo naquele momento, havia esperança. Aqui nós vemos também o cuidado de Deus, sabe, conduzindo o sacerdote a sair da zona de conforto. Porque Deus, ele tirou o sacerdote da zona de conforto para abrir a visão do sacerdote para que ele pudesse ver e enxergar aquilo que estava além do que ele estava vivenciando naquele momento, né? E Ezequiel, ele está diante do templo e tem uma visão extraordinária. E ele vive uma experiência inovadora com Deus. E eu falei assim: Senhor, nos faz viver experiências extraordinárias contigo, sabe? Nós estamos às portas de um seminário a qual o tema é Aviva-nos. E eu falei assim: Senhor, o que nós precisamos fazer para estarmos avivados na sua presença? Porque a gente não pode deixar que só um momento, uma circunstância não faça viver aquela, como é que se fala? Aquele êxtase do momento, né, do seminário. E eu falei: Senhor, não nos deixa viver só o momento do seminário. Nos faça viver, sabe, nos faça avivar-nos na sua presença. Sabe, assim como ele levou o profeta e mostrou para o profeta que, além de tudo que ele estava vivendo ali, sabe, tinha esperança para o povo ainda. Deus estava lançando uma promessa na restauração do templo, sabe? Ele vê um rio cristalino fluindo direto do templo, direto da presença do Altíssimo. Irmãos, eu parei para contemplar. É como você olhar para esse altar e ver as águas descerem sem entender o que estava acontecendo, né? Eu fico imaginando que o profeta estava olhando aquela água cristalina descendo e Deus falando que ainda do meu altar sai rios de água viva. É do meu altar que sai todo o avivamento que a gente precisa. É do altar. E só Deus pode nos trazer esse avivamento a qual nós estamos pedindo, a qual nós estamos orando, a qual nós estamos nos separando. É necessário nos separarmos. É necessário a gente parar, ouvir a voz do Senhor. É necessário parar. Uma igreja avivada é uma igreja que busca a palavra. É uma igreja que está, sabe, alicerçado na palavra. É necessário estarmos alicerçados na palavra. É daqui que vem toda a virtude. É daqui que vem toda, sabe, toda a força que nós precisamos. É daqui. É do altar. E Deus não queria que ele só observasse, mas Deus o convidou a uma experiência pessoal. Deus convidou Ezequiel a uma experiência sobrenatural. Quantas vezes no nosso dia o Senhor tem nos convidado a viver o sobrenatural? Mas estamos atentos para ouvir Deus chamar para viver o sobrenatural? Estamos vivendo um tempo assim tão descontrolado, é tanto problema, é problema de saúde, é filho, é casa, é marido, é trabalho, mas nós estamos atentos a ouvir Deus chamar e viver uma experiência com Ele, assim como o profeta Ezequiel. Sabe, Deus nunca nos chama para ser espectadores,
mas participante ativo na sua presença. Deus não nos quer como espectadores. Porque muitas das vezes oramos por aqueles que estão na nossa casa, oramos pelos nossos vizinhos, oramos para quem está à nossa volta, mas muitas das vezes as pessoas não veem em nós o verdadeiro avivamento que precisa ser transbordado. E Deus falava para mim assim: se coloca na brecha, deixa eu fazer. Aleluia. Aleluia. Deus chamou Ezequiel para ver algo extraordinário e viver algo extraordinário. O versículo 3 de Ezequiel 47 diz assim: ó, e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão o cordel de medir, e ele mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos arqueiros. Aqui ele começa tímido, devagar, dando pequenos passos na fé. E a cada passo revelava uma nova dimensão, experiências divinas. Quando começamos, somos tímidos, né, na obra do Senhor. Temos medos, temos anseios. Mas quanto mais nos aproximamos e começamos a viver novas experiências com Deus e descobrimos quem é Ele, Jesus, aí há um derramar diferente sobre as nossas vidas. Sabe? Versículo 4 diz assim, ó: e mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pela cintura. Depois que as águas chegou nos joelhos, e a cada passo que ele dava, as águas ficavam mais profundas. Aqui ainda estamos no controle das nossas vidas, mediando se avançamos ou não. Sempre estamos mediando com Deus se é para avançar ou não. E se Deus estava convidando ele para viver algo extraordinário, ele não... Eu entendi assim: quando Deus nos chama para viver algo extraordinário, a gente faz o quê? Se lança de cabeça, né? Porque no mundo, quando se é oferecido um cargo, né, algo diferenciado do que você está vivendo numa empresa, você mergulha de cabeça. Você vai estudar e vai melhorar para crescer. Mas por que para Deus e no reino a gente não é assim? Nós não somos assim. Ficamos mediando com Deus, né? Não, vou dar só o meu dedinho aqui, vou olhar aqui. Não, chegou até o joelho. Não, aqui tá bom, já dei o suficiente. E Deus nos convida a mergulhar. É tempo de mergulhar. É tempo de nos colocar dependentes dele. É tempo de fazer a sua vontade. Porque outrora, numa empresa, se você é convidado, vamos lá, ser um cargo de gerente, no caso, eu fui convidada, né, a gerenciar uma franquia, e eu falei pro meu patrão assim na época: eu não tenho estudo, eu não tenho faculdade. Aí, mas você tem o que eu preciso, vontade. Vontade de entrar e fazer. E quando eu estava lendo Ezequiel, Deus me fez lembrar isso. E eu gerenciei 4 lojas, gerenciei uma equipe de 24 mulheres. Mas se olharem para mim, eu não tenho estudo. Eu não tinha estudo, eu não tenho estudo. Eu só tenho até o 2º grau. E ele falava assim para mim: se todos que tivessem estudo buscassem o conhecimento que você busca para melhorar, e lá em casa, sabe, Deus falando assim comigo: por que para a vida secular muitos se esforçam, estudam para a faculdade, se entregam, vão de cabeça, mas na minha obra, quando é para minha obra, eles só querem me ajuda. Eu falei: Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos. Perdoa-nos porque somos tão pequeninos diante daquilo que o Senhor tem para nós.
no versículo 5 e 6 diz assim: e mediu mais 1000, e era ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, mas que se desviam, passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do ribeiro. Então há um momento em que precisamos decidir se vamos ficar na margem ou se nós vamos mergulhar. Porque chegou um tempo em que as águas ficaram mais profundas, sabe? E aqui eu vejo o momento mais impactante da experiência de Ezequiel com o Senhor. Sabe, Ezequiel não conseguia tocar o fundo das águas. Aí é que vem a decisão se seguiremos em frente, se mergulhamos ou se nós voltamos para a margem do rio. O que nós vamos escolher hoje? Mergulhar ou voltar? Mas Deus não vem trazendo aquele que retrocede. Então a nossa opção é mergulhar. Amém? As águas não cessaram. O rio de Deus continua a jorrar. Você quer ser avivado? Quem aqui quer ser avivado? Levanta a mão, levanta a mão. Quem aqui quer ser avivado? Quem aqui quer ser cheio do Espírito? Quem aqui quer se entregar e mergulhar e deixar Deus fazer? Aleluia. Até quando viverá enterrando seus dons, seus talentos, a unção que Deus derramou sobre nossas vidas? Até quando vamos enterrar aquilo que Deus nos deu? Até quando? Até quando? Eu vejo uma igreja cheia de dons e talentos. E quando a gente conversa particularmente com alguns irmãos, a gente se surpreende, né, quando falam, né, pastora? E ainda mais quando a gente está mais pertinho, assim, como o curso Mulher Única, como o PG de mulheres, e a gente vê tantas mulheres cheias de unção, cheias de autoridade, cheias de dons, mas que muitas das vezes, sabe, ficam com medo de mergulhar e deixa só até os joelhos, a água até os joelhos, e fica com medo. Você tem um Deus que te garante. Não tenha medo, você tem um Deus que te garante. E quando Ele chama, Ele capacita, Ele levanta, Ele dá instrumento, Ele dá direção para você fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. É preciso, sabe, a gente se lançar aos pés do Senhor e deixar Ele governar, dirigir os nossos passos. Ezequiel, ele se lançou e deixou Deus guiar ele pelas águas, sabe? Aonde ele passava, o riacho passava, trazia vida, restauração, libertação. E a gente ainda se opõe de deixar Deus nos levar pelas águas e contemplar as maravilhas que Deus tem para fazer. Seja na nossa vida pessoal, emocional, sabe? Mas espiritual, se tiver avivado, irmão, irmã, não vai ter tristeza, não vai ter medo, não vai ter doença psicossomática que vai vir te parar. Não para, não para. Quem é avivado pela palavra não para, não para. Se encha da palavra, tira um tempo para falar com o Senhor, faça o seu devocional, seja lavando louça, lavando banheiro, arrumando na casa, vai falando com Deus, fica espírito de oração, porque Deus responde, Ele fala. Ele fala. Pela misericórdia, Ele fala. Indo para o trabalho, no ônibus, Ele fala. A gente consegue ouvir o Espírito Santo palestrar. Servir a Deus do nosso modo está sendo bem cômodo. Não podemos ficar nos lançando superficialmente. Não querendo compromisso com a obra, não querendo compromisso com os dons e talentos. Aí, quando eu estava meditando também, Deus me lembrou da parábola dos 2 filhos. Sabe, um chegou e falou, não, pai, não vou não.
vou para a colheita não. E o outro falou, não, pai, eu vou. Mas o que falou que não ia foi. E o que falou que ia, não foi. E onde está enraizado a sua obediência? Sabe? É necessário a gente tomar uma atitude. E Deus me deu uma palavra que eu fui procurar. Irmãos, eu tenho uma coisa assim com Deus. De madrugada, Deus lança assim umas palavras. Eu até comecei com a pastora uma vez. E Deus falou assim, na minha mente, fé ambígua. Aí eu fui pesquisar o que era uma fé ambígua. Aí Deus falava assim para mim, até quando vamos viver uma fé ambígua? Aí eu fui ver o significado. Falta de posicionamento definido, muitas das vezes conciliar crenças religiosas e comportamentos contraditórios. Este estado gera confusão, pois uma fé genuína exige clareza e compromisso. Uma fé inconstante gera incerteza e esfriamento espiritual. E eu falei, tá repreendido isso em nome de Jesus. Eu falei, não, Senhor. Não nos deixa viver uma fé ambígua de incerteza, sabe, de insegurança. Não nos deixa não, Senhor. Sabe, nos ajuda a ter firmeza, sabe, a ter um relacionamento contigo, porque uma fé ambígua, você tem um relacionamento superficial com Deus. Uma hora você crê, outra hora não crê, sabe, e não é isso que Deus quer. Ele quer que a gente crê nele 100%. Ainda que não seja 100, seja 1.000, 10.000, mas temos que crer 100%. Sabe, é tempo da gente mergulhar. É tempo da gente mergulhar. Quantas vezes dos altares saem palavras de direcionamento, de conserto, de amadurecimento, e a gente sempre acha que não é para nós. Ah, não é para mim essa palavra. Mas se está saindo do altar, é para nós, é para mim, é para você, é para todos. É para todos. E Deus nos chama hoje para viver o sobrenatural com Ele. Assim como Ezequiel mergulhou e ele pôde contemplar Deus restaurando, sabe? O rio descendo e restaurando as plantações, os peixes multiplicando, porque aonde Deus entra tem vida. Aonde Deus entra tem vida. E se você permitir, Deus traz vida e vida com abundância. Assim como ele levou Ezequiel, eu pedi ao Senhor, Senhor, eu quero ser avivada. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Porque tem dias que eu creio que muitos aqui não desejam nem levantar da sua cama. Mas eu falei, Senhor, nos levanta assim, Pai. Aviva a nossa fé. Nos levanta, Senhor. Sabe, nos traz vigor. Falei, Senhor, nos traz vigor na madrugada. Restaura-nos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Torrentes de bênção sobre as nossas cabeças, eu pedi, Senhor. Falei, Senhor, derrama torrentes de bênção. Porque torrente fala que é algo assim, estrondoso. Sabe quando abre uma represa? É assim quando os rios começam a descer pelo deserto. Desce aquelas torrentes de água invadindo o deserto. E o deserto começa a florescer de novo. E aí nasce árvore, nasce flores. Os animais voltam. Há um tempo para isso. Quando fala das torrentes das águas do Negev, ele fala sobre isso. Deixa ele te guiar. Seus pensamentos, seus passos, sua casa, sua família, as suas emoções. Porque, irmãos, a glória é dele, o poder é dele, a honra é dele. Sabe, ainda que muitas das vezes tentamos cochear com o Senhor os nossos pensamentos, e Deus me fez também lembrar de Elias. E Deus falou para Elias, 7.000 vão se dobrar.
7.000 eu ainda tenho para fazer a obra. 7.000 eu ainda tenho para fazer o meu querer. 7.000 eu tenho para fazer a minha vontade. 7.000 eu tenho para te colocar à minha disposição. É 7.000, Elias. É 7.000. Ah, se a gente pudesse contemplar aquilo que Deus tem para fazer neste lugar, na sua vida, na minha vida. Ah, se alguns pudessem contemplar. Ouvem a voz de Deus. Quando Deus te convidar a mergulhar, mergulha. E aqui diz que Ezequiel, ele é levado para um lado e para o outro, porque ele já não conseguia mais nadar. Eu penso que ele largou o corpo e foi boiando, e o Senhor foi levando ele para a direita, para a esquerda, porque assim é o nosso Deus. Quando nós o convidamos, em primeiro lugar, ele nos dá direcionamento. A bússola do Senhor não erra. Ele te manda para o lugar certo, para estar na hora certa e viver o propósito no momento certo. A bússola de Deus não falha. Não falha. Eu pedi ao Senhor para que nós deixamos de ter uma fé ambígua, de incertezas, de medos. Como tem saído desse púlpito, às quarta-feira, nós venhamos nos humilharmos, descer, ouvir a voz do Senhor e entender aquilo que Ele tem para mim, para a sua vida. Moisés, quando foi chamado, e ele falou para o Senhor, Senhor, eu não sei falar. Aí o Senhor fez o quê? Levantou Arão. Tá bom, mas você vai. Posso até levantar um para falar com você, mas você vai. É você que vai levar o meu povo. Vocês estão entendendo isso aqui? Eu não sei falar. Não tenho curso de teologia, não tenho faculdade de teologia. Mas não é sobre isso. Não é sobre magistrado. Não é sobre isso. É sobre mergulhar. Ouvir a voz do Senhor e fazer a sua vontade. É sobre isso. Muitos não são eloquentes, muitos não têm estudo, mas não é sobre isso. É sobre se lançar. Se lançar e deixar Deus fazer. Porque a gente tem falado muito isso aqui. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas muitas das vezes não escolhemos viver o bom, o perfeito e o agradável. Porque é mais fácil fazer do nosso jeito e não nos colocarmos diante do Senhor como Ele deseja, assim como Ezequiel. E Ele convidou Ezequiel, vamos lá. Com o cordel de medir, ele foi, aqui está dando começando a pé. Mas aqui está o meu joelho. Aí quando chega aqui, não, já veio, né? Já fiz a minha parte, já tá bom. Não é isso que Deus quer de nós, não. Ele nos quer por inteiro. Porque quando Deus te tem por inteiro, a obra é completa. A obra é completa. Na minha e na sua vida, a obra é completa. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.